Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar a falar da disciplina de silvicultura, finalizar a nossa querida disciplina, e o assunto de hoje vai ser sistemas agroflorestais, também chamados de SAF. Acompanhe. Antes de tudo, a gente tem que entender o que são sistemas agroflorestais. De forma geral, os sistemas agroflorestais ou SAFs, eles são sistemas de uso da terra, nos quais se combinam árvores com cultivos e ou criações de forma simultânea, ou sequencialmente no mesmo espaço, atendendo às demandas de uma localidade. Um exemplo que a gente pode citar de um sistema agroflorestal é a combinação de ovelhas em uma área de cafezal. Então, como vocês estão vendo nessa figura, nesse exemplo, as ovelhas elas se beneficiam do pasto que está lá, existente, no meio do plantio do café, ao mesmo tempo que se diminui a competição entre as plantas que constituem o pasto com as plantas de café, porque elas estão se alimentando desse pasto, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um sistema agroflorestal. E aí eu pergunto a vocês, como alguns autores definem os SAFs? Tem um autor que, em 2000, o Torquebial, ele citou arte e ciência de cultivar árvores em associação com culturas agrícolas ou animais, que é o SAF. Outros autores, em 2004, falaram que é uma expressão moderna para uma abordagem antiga, para o uso de terra combinando árvores com outras culturas e ou animais. Já o pesquisador Né, em 1989, ele disse que é um sistema sustentável de manejo da terra, o qual aumenta o rendimento geral da terra e combina a produção de culturas, incluindo também as arbóreas, né? A parte de silvicultura, e plantas florestais e animais simultaneamente ou sequencialmente sobre a mesma unidade de terra, e também aplica práticas de manejo que são compatíveis com as práticas culturais da população local. Então, aqui são alguns de algumas definições de SAF, Sistema Agroflorestal. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos exercitar o uso do conceito de SAF. Imaginem vocês uma seguinte situação. Em um agroecossistema de base familiar no semiárido, caracterizado como uma pequena propriedade, vamos dizer assim, menor que 3 hectares, são cultivados em uma área o milho, em consórcio com o feijão, e numa outra área, criado ovinos, em pastagens cultivadas, né, com gramíneas. E aí eu pergunto a vocês, como seriam os SAFs para essa situação? No caso, o cultivo do milho em consórcio com o feijão, ele poderia ser realizado em área com a presença de árvores, desde que não se comprometa a entrada de luz do sol para as culturas agrícolas. Para o caso dos animais, a introdução de árvores nativas da caatinga seria a condição para se compor um SAF, entenderam? Então, perceba o uso do conceito da SAF, né, do SAF. A combinação de árvores com o cultivo de milho e feijão na mesma área é um sistema agroflorestal. Então, a combinação do cultivo de milho e feijão juntamente com as árvores é um SAF. Já a combinação de árvores com ovinos, com animais, na mesma área também é um SAF. Todos eles são sistemas agroflorestais. Então, para essa situação, haveriam outras combinações possíveis de árvores com as culturas agrícolas e ou com animais? Pense aí um pouquinho, fica a questão para vocês pensarem em exercitar o uso do conceito dos sistemas agroflorestais. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente pode distinguir um sistema agroflorestal de um subsistema agroflorestal? Então, vamos entender um pouquinho. Um sistema refere-se a um tipo de uso específico para um local, considerando seus aspectos biotecnológicos e socioeconômicos. Eu vou citar alguns exemplos, como um sistema de produção de arroz, um sistema de produção animal e um sistema de produção florestal. Nesses exemplos que eu falei, e de forma geral, a nomeação desses sistemas de uso de terra é principalmente orientada para a produção de alguma mercadoria específica. Entretanto, contudo, quando o assunto é agrofloresta, um sistema agroflorestal pode ser considerado um tipo de uso da terra que é específico para uma localidade e descrito de acordo com a sua composição biológica, o seu arranjo, né? Que também como o nível de gestão técnica e as características socioeconômicas. Então, para que vocês entendam um pouquinho melhor o que é um subsistema agroflorestal, nessa imagem
que eu estou mostrando para vocês, a gente pode ver um exemplo de subsistema agrosilvicultural. Nele tem os componentes que são os milhos, aqui, a cultura do milho, nessa foto aqui, o milho como uma cultura agrícola em combinação com as árvores da caatinga. Vocês veem aqui, ó, as árvores da caatinga. Então, tem o milho e as árvores da caatinga. Então, esse subsistema faz parte de um modelo de sistema agroflorestal, que tem os componentes agrícola, florestal e animal, no caso de um SAF do tipo agrosilvopastoril. Portanto, é um subsistema agroflorestal dentro de um sistema agroflorestal. Entenderam? Então, portanto, é um subsistema, na verdade, é um subsistema agroflorestal dentro de um sistema agroflorestal. Outro exemplo de subsistema que a gente pode falar é o silvopastoril, que combina a criação de ovinos em área com árvores da caatinga. Esse subsistema, ele pode também fazer parte de um modelo de sistema agroflorestal do tipo agrosilvopastoril. E assim, mais uma vez, a gente tem um subsistema agroflorestal dentro de um sistema agroflorestal, ok? A gente falou um pouquinho o que é SAF e agora a gente vai falar o que é uma prática agroflorestal. Então, é uma operação específica de manejo da terra de natureza agroflorestal em uma propriedade ou outra unidade de manejo e também consiste em arranjos de componentes agroflorestais no tempo e no espaço, considerando a principal função do componente arbóreo. Embora vários sistemas agroflorestais eles tenham sido registrados em diferentes partes do mundo, as práticas agroflorestais distintivas que constituem esse sistema em várias regiões são poucas. O plantio em linhas, árvores e arbustos como abrigo ou quebra-vento são alguns exemplos também de práticas agroflorestais. Uso de lenhosas perenes na conservação do solo, jardim de árvores, lotes madeireiros em terras agrícolas, como também árvores dispersas nas pastagens, etc., são práticas comumente encontradas na maioria dos sistemas agroflorestais. Essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, essa imagem aqui, ela representa uma dessas práticas agroflorestais, que é o uso de árvores dispersas nas pastagens. Olha aqui, ó, tem as árvores dispersas, né, nas pastagens. Qualquer uma daquelas práticas que eu falei torna-se um sistema agroflorestal quando é desenvolvida ou difundida em uma área ou local específico, de modo a formar um tipo definitivo de utilização da terra nessa área. Lembrando, gente, que no SAF, que é o sistema agroflorestal, deve haver a presença da árvore, que é algo característico nesse sistema. A árvore é muito importante ter nesse sistema para que seja agroflorestal. Então, com a presença da árvore no SAF, outras características se apresentam na forma de produtos ou serviços, que podem ser gerados de forma conjunta com a presença dos demais componentes do sistema, sejam eles agrícolas e ou animais. Aí tem o pasto apícola, né, que a gente pode citar aqui, que eu vou falar aqui para vocês os produtos e ou serviços do componente arbóreo, árvore, o que é que pode gerar de produto, tendo árvore, sombra, madeira, forragem, produtos medicinais, preservação da biodiversidade, o adubo, por conta da ciclagem de nutrientes, a proteção do solo, os frutos e o pasto apícola. Esse pasto apícola é quanto mais vegetação tem aquela área, mais mel produz pelas abelhas. Então, quando não tem muita erosão, o solo ele tem muitas árvores e tem toda essa preservação da biodiversidade, o pasto apícola é melhor, vai ser bem variado por conta dessa maior vegetação e as abelhas elas vão produzir mais mel. Já os produtos e os serviços do componente agrícola, a gente pode falar do alimento para o homem, pode ser as frutas, o arroz, o feijão, trigo, aí tem a forragem para os animais, o adubo verde, utilizando as leguminosas, a proteção do solo por conta desse componente agrícola que pode ser um pasto, né? E também o pasto apícola, tá incluso dentro desses produtos ou serviços do componente agrícola. Já os produtos e os serviços do componente animal, a gente falou do componente da árvore, falamos do componente agrícola e agora do componente animal,
que está dentro desse sistema agroflorestal. Então, o que é que a gente pode ter de serviço de produto do componente animal? Carne e leite, né? Ovinos, caprinos, a parte de bovinos, animais também para venda, galinhas e produção de adubo orgânico por meio da criação desses animais. Atenção, a variedade de produtos e serviços gerados nos SAFs é garantida porque os componentes que os compõem são combinados de forma a explorarem o espaço de forma a não competir por luz, nutrientes e água. Então, tem que estar tudo bem casadinho por conta desses três componentes que podem vir junto no SAF. Não pode haver essa competição por luz, nutrientes e água entre os três componentes, tá? Para ter um SAF de boa, um SAF de qualidade e que gere produtos e serviços também de qualidade. Finalizamos a nossa primeira videoaula sobre os sistemas agroflorestais, SAF, e acompanhe a nossa segunda videoaula. Tchau!